Fala pessoal, bom dia para quem está chegando aí agora. Meu nome é Felipe Lopes, eu ajudo pessoas comuns a terem uma fonte de renda extra de R$ 5.000 trabalhando apenas 3 horas na semana, é isso mesmo? E se você ainda não se inscreveu para a semana 10K, vai lá na minha bio, tem um link, você consegue se inscrever através desse link de forma gratuita. Esse evento vai acontecer dia 16 de setembro, às 20 horas. É 100% online, 100% gratuito. E o que você vai aprender nesse evento, na Semana 10K? O passo a passo. Como pessoas comuns, assim como você, assim como eu lá atrás, conseguem ter uma fonte de renda extra de R$ 5.000 ou mais, trabalhando apenas 3, 4 horas na semana, tá? É isso que eu ajudo as pessoas. Mas, pois bem, nessa live aqui não estou para falar isso para você, sem muitas delongas. Eu quero falar quais são os passos, tá? Que um consultor precisa fazer na prática para ele ter essa fonte de renda extra, aquilo que de fato um consultor faz na prática. Qual que é a profissão, né, o desenvolvimento desta profissão? Porque na verdade a profissão ainda ela está em crescente inovação, ela está em crescente mudança, ela está em reconhecimento no mercado de trabalho, está em crescente ascensão devido ao momento da pandemia. E vocês vão saber por quê. Contudo, não existe faculdade nenhuma que forma consultores, mentores empresariais. E sendo assim, é uma profissão nova, onde as respostas que você precisa está aqui, está no nosso conteúdo e não está nenhuma faculdade que você possa se perguntar. Claro, se você colocar no Google ou em outros lugares, você vai achar bastante questões importantes e interessantes para que você possa vislumbrar isso que eu estou falando. Mas vamos lá. O que um consultor e um mentor empresarial faz de fato na prática? Primeiro eu vou começar com o papel do consultor. O papel de um consultor empresarial, o nome já fala, consultor empresarial. Ele vai consultar, tá, pequenas e médias empresas. Pode ser grandes empresas, Felipe? Claro que pode. Eu já dei treinamento na Nestlé, na CPFL, Banco do Brasil, empresas, não preciso falar multinacionais. Contudo, existem o maior mercado, o maior nicho para que você possa atuar, e eu também atuo, é pequenas e médias empresas. O que é pequenas e médias empresas? Empresas com faturamento de até R$ 400.000, até R$ 500.000. A gente considera essas empresas como empresas de pequenos portes, tá? Empresas que têm 10, 15, 20 funcionários, 30 funcionários, são relevantes para a gente. Então, qual que é o papel de um consultor? O papel de um consultor empresarial na prática nada mais é do que ele ir lá na empresa, através do convite do próprio empresário, que fica sabendo de você, do seu trabalho pelas redes sociais, pela indicação de amigos. E você indo lá com ele, você vai aplicar um questionário pronto, com algumas perguntas prontas, para você identificar qual é o problema, tá? A necessidade que ele está passando. Porque pode ser que ele acredita que o problema dele é um, mas quando você vai na prática, você vai entender que o problema dele é outro, é diferente. Então, com algumas perguntas, sim, através de 1 hora, 40 minutos, você consegue identificar o problema propriamente dito do empresário. E aí, você identificando esses problemas, tá? Você vai criar um plano de ação para esses problemas, para resolver esses problemas. Então, veja, eu identifiquei o problema. É que nem um médico. O médico, ele identificou o problema. Ele viu que o seu problema é na perna, de mal circulação. Estou dando exemplo aqui grotesco, tá? Mal circulação na perna. E ele identificou isso. E agora ele vem criar o plano dele. O que é o criar o plano do médico? Criar o plano do médico é falar, ó, você tem que fazer caminhada todos os dias por meia hora, por 30 minutos. E também você vai tomar esse remedinho que eu vou te receitar. Ele criou um plano para você. E agora o médico ele vai ver se de fato aquilo que ele te indicou, te recomendou, te orientou, vai dar certo. E o que ele vai fazer para isso? Ele vai te acompanhar. No período de 3 meses, ele pede para você voltar na empresa dele e ver se aquilo deu certo, fazendo outros diagnósticos, fazendo outras perguntas, fazendo um check-up novamente. Então, olha, a função do consultor empresarial é a mesma função de um médico. É identificar os problemas, é criar um plano de ação, ou seja, criar estratégias e acompanhar, supervisionar.
tá? E o que seria isso nas empresas? Eu identifiquei que o problema dele é financeiro, ele não entende nada sobre finanças. Eu vou criar planos, eu tenho algumas ferramentas para poder ajudar ele, eu vou ensinar ele a mexer com essas ferramentas. Depois que eu ensinei ele a mexer com essas ferramentas, tá? Eu vou acompanhar, ver se de fato ele está propriamente dito, tá? Usando aquelas ferramentas, porque na sua frente pode ser que ele fale, não, eu vou fazer, eu faço, mas você vira as costas e ele não faz, por uma série de motivos. Então veja, esses são os 3 passos de um consultor empresarial na prática. Identificar o problema através de questionários, de perguntas, de ferramentas, criar plano de ação, ou seja, falar aquilo que ele vai ter que fazer. E o terceiro passo, talvez o mais importante, é você o acompanhar. Ver se aquilo que você criou junto com ele está sendo feito e de que maneira está sendo feito. Fazendo isso, você exerce a sua missão como consultor e você cria resultado para eles. Você leva resultado para esses pequenos e médios empresários. Portanto, vamos então para a função, para a missão, tá? Do mentor empresarial. Mentor, tá? Mentor vem de mentoria, você mentorar, você orientar alguém. E empresarial, pequenos e médios empresários, tá? Então você vai mentorar o dono daquelas empresas, ou seja, o empresário, o dono da pequena e média empresa, ou sócios, empresários, enfim. O que você vai fazer com eles? Você vai criar, você vai sentar, de fato, o início é como se fosse o papel do consultor empresarial. Você vai sentar e identificar junto com ele alguns problemas que ele relatar para você, que outras pessoas dentro da empresa relatar para você. Isso é muito importante, tá? Então você ouviu o empresário, mas o importante é que você ouça também as pessoas que trabalham dentro da empresa, porque as pessoas que trabalham dentro da empresa têm muito mais conhecimento que o próprio dono da empresa. Por quê? Porque eles passam mais tempo na empresa. Eles conhecem a cada canto daquela empresa. Então você uma vez ouviu tudo, você vai fazer uma anamnese com você, ou seja, uma análise dentro da sua cabeça. Nossa, isso me parece real, isso me parece real, isso é verdadeiro. E aí você vai orientar esse empresário. Tá? Orientar como se fosse uma consulta de um psicólogo mesmo, onde você vai no psicólogo e o psicólogo pergunta, o que está acontecendo? Você fala, nossa, eu sou muito ansioso, eu sou muito estressado. Ele fala, ó, eu recomendo que você pratique pelo menos todos os dias de manhã a respiração, tá? Com calma, pelo menos respirar 1, 2, 3 vezes, soltar o ar bem devagar. Ele está orientando você, o psicólogo. E na empresa, o papel do mentor é praticamente o mesmo, é você orientar o empresário, é você falar para ele assim, olha, eu recomendo agora que você não fale assim com seus funcionários, você está sendo muito grosso, está sendo muito estúpido com seus funcionários. Claro que a gente não usa essas palavras. E se você entender eles como um ser humano, como pessoas que sentem dor, que estão cansados, eles vão passar a respeitar você de uma forma diferente, vão passar a vestir de fato a camiseta da sua empresa de forma diferente. Então você está orientando o empresário e fala, nossa, é verdade, você está falando, ele está pensando. E na prática ele vai começar a agir assim, e ele vai começar a ter resultado, ele fala, nossa, mas o que você fez? Você resolveu o problema dele apenas com uma conversa. Apenas não, né? Uma conversa é muito poderosa. Palavras são muito poderosas, as palavras que saem da nossa boca. Tá? Felipe, mas o que eu vou falar para o empresário? Como que eu vou agir? Essas ferramentas de identificar o problema, de consultoria, de criar plano de ação, de acompanhar como que eu faço isso, de mentoria, como sentar com ele, identificar esses problemas e falar as coisas corretas para ele. Isso você aprende no programa 10K. O programa 10K é um passo a passo, tá, da minha metodologia, a metodologia que eu criei, que eu tenho essa dupla certificação de mentoria e consultoria empresarial, onde você consegue ganhar muito dinheiro, mas muito mesmo, porque o mercado paga muito bem. Hoje eu faturo 20 mil reais por mês, trabalhando como consultor e mentor de pequenas e médias empresas. Você não pode perder essa oportunidade, é um mercado sem concorrência. Se você ficar de fora agora, eu me pergunto, quando que você vai procurar entrar? Enquanto você está aqui, tá olhando, assistindo essas lives, tem pessoas faturando muito dinheiro. Então tome uma ação, tome uma atitude, tá? Mude a sua vida, transforma a sua carreira de forma simples e prática, tendo um passo a passo em mãos. Não é a faculdade que dá dinheiro para você, mas sim um passo a passo testado e comprovado. Um forte abraço.